bem-vindos a todos ao Mapcast, certo? Na Take 3 Studio, muito feliz em estar participando desse momento, em estar vivendo esse novo tempo aqui. E nada melhor do que estar no primeiro Mapcast, a pessoa que me fez ser gente, vamos dizer, na vida profissional. Né? Como o meu papai, né? Como fala, não, um homem que me ajudou demais, e eu sou muito grato, César Araújo, diretor do Senap. Show de bola. Seja bem-vindo, certo? Tamo Obrigado, junto. viu? O cara que te fez, né? Não, fez ser gente cara boa, é profissional, de boa. exatamente. Vamos contar um pouquinho da história hoje. Nesse episódio a gente vai abrir muitas coisas. Então assista até o final para você ter a certeza de que histórias boas iremos contar aqui. Muitas histórias. Histórias de decisões maravilhosas que a gente teve na nossa vida, tá bom? Acima de tudo, história de superação, né, Natan? Superação, história de superação, transformação. História que a gente vai ter prazer de contar para os nossos filhos, Com né? certeza. Já estamos tendo, Já né? estamos tendo, exatamente. Desde a primeira, como eu falei, eu digo assim, o homem esteve junto sempre comigo em todos os tempos, tanto no dia do meu casamento, César estava lá e percorreu aí com as duas meninas que eu tenho, e vamos contar a história devagarinho. César, vamos lá. Seja bem-vindo, e agora eu quero que você conte um pouquinho, que as pessoas entendam quem é César Araújo, o que é a Seven Educação, como foi que surgiu essa história, Legal. como é que essa rede de escolas maravilhosas que ajuda tantas pessoas. Vamos lá. Primeiramente é uma honra, né, estar aqui com vocês, dividindo esse momento especial para o Natan Henrique, Natan Marcos, como ele gosta de ser chamado, né? É um prazer estar aqui, fazendo parte do primeiro Mapcast, né? O Mapcast que eu vi surgir desde a sua origem, né? Exatamente. A gente teve o prazer de lançar esse nome, lançar essa sigla, na verdade, que se transformou em um nome, né? Exatamente. E hoje é um prazer de pai para filho. Ver você tendo essa ascensão profissional e tendo esse sucesso, né? Todo esse sucesso. Eu tenho certeza que é só o início e que você tem muitas conquistas ainda pela frente, viu? Parabéns. E sejam bem-vindos a todos, né? Respondendo a sua pergunta, como surgiu a Seven Educação? Né? A Seven Educação para quem não sabe, é uma rede de escolas profissionalizantes que trabalha com cursos técnicos, com cursos profissionalizantes em diversas áreas. A gente tem hoje mais de 50 tipos de cursos, né? E trabalha focado exclusivamente no jovem. Aquele jovem que está no ensino médio, que está terminando o ensino médio e não tem aquela visão de futuro profissional. Ele quer trabalhar, ele sabe que precisa de alguma coisa, mas ele não sabe o que exatamente e nem como fazer. E a Seven, ela faz essa ponte, faz esse elo de ligação entre o jovem que está terminando o ensino médio, a gente faz essa transição dele com o mercado de trabalho. Entendi. Então não é somente uma escola de curso. O curso é só um meio, né? Perfeito. O curso é só um meio. A gente trabalha forte mesmo na transformação e no despertar desse jovem. Para ele ter um propósito de vida, para ele ter um despertar profissional. Porque a gente sabe, né, que o jovem, quando ele está saindo do ensino médio, ele não tem... Quer saber de nada. Não tem noção. Nem sabe nem o que vai fazer na vida. Não sabe. E a gente precisa desse direcionamento. Quando foi que iniciou? O senhor começou já desde pequeno, um exemplo, desde jovem, a ter esse pensamento empreendedor, de ajudar pessoas. Como é que foi a história primeiro do César para chegar na Seven? Esse César empreendedor, ele vem desde a minha raiz, né? Porque meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora, meus irmãos todos são empreendedores, então isso já estava dentro, já de berço, como a gente fala, né? Já dentro de casa. Então eu sou empreendedor desde jovem. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, só para você ter uma ideia. E eu sempre tive essa vontade de fazer algo maior. E eu me descobri na área da educação, principalmente nessa área da educação profissionalizante, né? Como surgiu a Seven? A Seven surgiu em 2002. Eu tinha uma loja de computadores e um dos clientes chegou lá para comprar uns computadores para montar um curso profissionalizante. E eu vendi esses computadores para ele e fui lá montar essa escola para ele, que era lá em Messejana, né? Fui montar, aí ele achou que a gente terminou os computadores em tempo recorde, porque ele tinha outros fornecedores e os caras sempre demoravam, aquela coisa toda. Eu fui lá entregar, em uma semana eu montei a escola dele. Aí ele foi abrir uma segunda escola, lá no terminal da Lagoa, em cima, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu montei também em uma semana. E aí, nesse vai e vem, a gente acabou ficando amigo. Ele foi abrir uma terceira escola no centro de Fortaleza. E como a gente já tinha um relacionamento, ele me convidou para ser sócio dele. Aí o Décio, o nome dele, né? Décio.
Aí eu, cara, vamos lá, né? Não tenho o que perder, vamos lá. Eu entro com os computadores, com os equipamentos de informática, e ele entra com a mão de obra, né? Com a expertise, com a mão de obra, com a experiência de gestão de escola, né? Sim. E aí assim eu fiz. Em um mês eu montei tudo, a escola estava montada em um mês. Top, recorde. Só que, hoje em dia... só que teve um problema. Eu tinha loja de informática, onde tinha uma demanda muito grande, tomava muito meu tempo. Então eu não podia ajudar ele na gestão da escola. Ser só exclusivo, né, do processo. Eu tinha que ficar... Na verdade, eu não tinha que ficar lá e cá, eu ficava só lá, só na loja. E quem administrava a escola era ele. Sim. Só que o lucro era rachado, meio a meio. Sim, sim. E isso gerou algum conflito, né? Começou a gerar conflito, que eu não trabalhava, que ele trabalhava só. E aí, depois de uns 6 meses, a gente resolveu romper. Sim. Aí foi quando eu comprei a parte dele. Na época, a escola, quando era minha e dele, era Senic. Sim. Senic. E assim que a gente separou, eu tive que criar um nome. Aí eu criei o nome Senap, Serviço Nacional Profissionalizante. Sim. Que hoje, depois de 15 anos... Por aí, né? Agora a gente está chamando de Seven Educação. Né? Então, foi assim que surgiu, foi assim que a gente abriu. E aí, depois que a gente rompeu essa sociedade, a gente foi avançando, abriu um segundo polo na Barra do Ceará, que foi onde você começou a estudar. A gente vai chegar lá, viu, Vamos chegar lá, vai dar né? certo. Abrimos o segundo na Barra, depois o terceiro em Messejana, e hoje a gente tem 7 polos espalhados por Fortaleza e região metropolitana. Certo? Quando foi, você perguntou, né? Sim. Agora a pergunta mais apropriada era: por que você abriu a Seven? Vamos lá! Voz de locutor agora, pra você. Por que você abriu a Seven? Por que abriu a Seven? Nesse meio tempo que esse meu amigo ainda não era meu sócio, eu só vendia os computadores para ele, ele levava alguns alunos dele para estagiar no laboratório da minha loja de informática. Entendi. Entendeu? E quando os jovens chegavam lá, jovenzinho mesmo, 15, 16 anos, chegava... Depois que ele tinha concluído o curso, ele chegava lá muito nervoso, sem saber como fazer o serviço, e a gente dava continuidade ao aprendizado dele. E isso... Quando a gente conseguia fazer isso e transformar o recém-formado aluno em um técnico de hardware mesmo, esses meninos traziam presente pra gente, traziam os pais para bater foto, agradecia a gente, era aquela coisa, eu senti uma coisa boa, sabe? De, cara, isso aqui é bom, velho. Eu quero ter isso. Eu tô ajudando diretamente a vida desses meninos, entendeu? Aí isso aqui é bom. Ficou aquela sementinha, né? E aí quando ele me convidou, aí eu... Pum, é isso que eu quero. E hoje, para você ter uma ideia, a nossa missão, o nosso propósito da Seven, o propósito da Seven é transformar vidas através da qualificação técnica, do desenvolvimento pessoal e do encaminhamento do mercado de trabalho. Entendeu? É isso que a gente faz. Nós já fizemos isso para mais de 7 mil alunos. Quando nós dois paramos de contar, tu lembra disso? Lembro. Tu lembra disso que a gente tinha missão dada? Foi planilhas por planilhas nesse processo. O nome do quadro eu lembro como se fosse hoje. Era do tempo da Tropa de Elite, do filme, que era Missão Dada, Missão Cumprida. Aí a gente contava todo mês quantos alunos a gente tinha encaminhado para o mercado. Contei demais. Ia catalogando tudo, né? E depois a gente lançou não era nem Instagram na época, né? Nem tinha Instagram. A gente lançou no site, no blog do site. No blog que fica dentro do site. Isso, exatamente. Tu lembra disso, né? Oxe, foi tu que fez, né? Então, a gente tem essa missão muito enraizada, sabe? Sim. E qual é a prova disso que a gente tem? A tua história. Sim. Tu entrou lá na Seven com quantos anos, Nathan? Rapaz, eu entrei porque a minha mãe já não me aguentava mais dentro de casa. Pelo amor de Deus, meu filho, vá trabalhar, só ficar jogando videogame e estudando, no caso, né? E aí a gente morava ali no Vila Velha, minha mãe ainda mora lá. E foi quando, eu acredito que foi em 2010. Olha só. 13 anos. Há 13 anos atrás. 2010, a minha mãe escutou de uma mulher que o Senap botava jovens para entrar no mercado de trabalho. E a nossa família era uma família muito humilde, onde a gente, se eu for contar a história aqui, né, vai ser bem longa, mas de certo só para explicar um pouco. Minha avó ganhou no Silvio Santos. Olha aí, rapaz. Tua avó ganhou no Silvio Santos? 200 mil reais! Mentira, cara. 200 mil reais. Olha aí, se tivesse sido hoje, você já poderia abrir uma franquia da Seven Educação.
Olha aí que top. Aí o que acontece? Foi que ela fez, César. Ela repartiu esse valor para os filhos dela. E aí a gente morava no Monte Castelo, que é bem aqui próximo, né, do estúdio. E aí, casa alugada, vendia... Aí contar um pouco da minha história também. Desde pequeno, também, uns 10, 12 anos, já saía para catar garrafa no meio da rua, porque o meu pai vendia desinfetante. E aí o primeiro passo era catar garrafa. Na verdade, não. O primeiro passo era lixar as tampas do desinfetante. Porque meu pai era uma pessoa muito criteriosa. Detalhista. Ele não vendia o desinfetante do jeito que todo mundo vendia, que era o quê? A garrafa PET, que você lavava a garrafa PET, fazia o desinfetante e botava e pronto, sem rótulo, sem nada. Uhum. Ele lavava a garrafa PET 2 vezes, lixava a tampa para tirar o símbolo da Coca-Cola, das outras empresas. Não podia ter o símbolo da... Não podia, porque ele já tinha essa noção, né? Uhum. Se ele estivesse vivendo hoje, meu pai já faleceu em 2014... Ele já estava vendo a LGPD, né? Que é o processo que tem hoje, que não pode ter essas coisas. Uhum. Resumindo, e aí lixava a tampa, batia a xerox dos rótulos, a gente fazia um rótulo, o design no CorelDRAW, no tempo, batia a foto e vendia os desinfetantes para os mercadinhos. A gente não vendia casa a casa. Eram os mercadinhos, a gente vendia em dúzia. Só que eu raspava a tampa. Sabia raspar. Tua função era raspador de tampa. Rapaz, essa profissão acho que não tem mais não. Viu? Não existe mais. Não existe mais. E aí foi o que aconteceu. Eu fui crescendo, fui querendo mais. Aí o meu pai disse, você quer mais dinheiro, eu lhe pago 5 centavos por tanto cada garrafa. E aí os meus amigos jogando de bola no meio da rua, eu saía ali no Monte Castelo, catando garrafa, voltava com um saco bem cheião. E os meus amigos riam de mim. Só que era o que acontecia... No final de semana... Quem era que tava com dinheiro no bolso? Quem era que tava com dinheiro no bolso? Era eu, jogando videogame, gastando com xilito. E eles perturbando os pais. E eles perturbando os pais. E me perturbando pra jogar junto comigo. Olha aí. Aí eu disse, cara, aí eu entendi que esse negócio era bom, esse negócio de trabalhar, né? Uhum. Tinha um processo. E aí foi onde a gente ganhou, a minha mãe ganhou, a minha avó ganhou no Silvio Santos, na Telecena, ganhou 200 mil, meu pai ficou com 40 mil, comprou um Escort, comprou a casa no Vila Velha por 20 mil reais. Eita, cara. Cara, ele pegou metade, comprou uma casa no Vila Velha, as outras partes ele foi comprando as coisas que precisava, né? Sim. E aí, graças a Deus, a gente saiu do aluguel e foi morar em casa própria. E aí, o que é que acontece? Foi quando eu comecei já com uns 16, 17 anos, eu não me lembro bem, não me recordo, mas eu sei que foi em 2010, a minha mãe me colocou no Senap porque a promessa ele vai te colocar no mercado de trabalho. Sim, sim. Pra mim era mesmo que nada. Mesmo que nada. Mas a minha mãe acreditou firmemente que ia dar certo, porque um filho da amiga dela conseguiu. Legal. E aí entrou o processo. Pagava os 50 reais de mensalidade, que naquele tempo, para nossa família, era muito dinheiro. Mas mesmo assim eu já tinha computador em casa, porque meu pai tinha comprado o processo. E aí eu fui pro Senap. Quando eu cheguei lá... Com o dinheiro do Silvio Santos. Com o dinheiro do Silvio Santos. Muito obrigado. I love you, Silvio. Espero que você esteja bem, viu, Silvio? Quem quer dinheiro... E aí, o que é que acontece? Comecei a estudar. E aí vem o professor Daniel, onde ele me ajudou, tipo assim... Se não fosse o Daniel, claro que a nossa vida não é só feita de uma pessoa só. Sim. A gente é o resultado de vários sims e nãos de algumas outras pessoas. E o Daniel disse sim quando eu queria dizer não. O que foi que aconteceu? Estava estudando, ele via um destaque em mim, eu não sei aonde, mas ele via. Mas aí quando foi, eu acho que eu estava no PowerPoint, né, nos módulos, e aí o Daniel disse... No curso de informática. No curso de informática. Aí o Daniel disse assim, Natan... Cara, vai ter a monitoria aqui para você aprender a ser monitor aqui. Eu disse assim, certo, o que é que eu tenho a ver com isso? Aí, cara, eu quero que tu participe. Eu disse assim, beleza, eu não quero. Aí ele, beleza, tá certo. Aí eu fui, a aula era 2 vezes na semana, terça e quinta. Na quinta ele me falou, na terça-feira eu cheguei, e aí, Daniel, beleza? Cara, a prova vai ser na quinta-feira, eu botei o teu nome lá, viu? Ele falou, Daniel. Ele falou. Sem tu dar permissão. Sem eu dizer sim, sem eu dar permissão. E aí, eu fui lá. Fiz a prova, Josimar Viana, com o João Paulo, pedagógico. No tempo coordenador pedagógico. Cara, passei com 7. Eu acho que era se arrastando. Se arrastando. Quem fazia a correção da prova? Eu acho que era o Josimar. Ah, então tudo bem. O Josimar é firme. Porque se fosse o Daniel, eu já ia desconfiar, né? Não, eu acho que era o Josimar e o João Paulo. Ou era Não, perdão, gente. Não era o Josimar, era o Marcos Teixeira. Marcos Teixeira, nosso eterno Sifu. É o Sifu do Senap.
O Marcos Teixeira passou, aí passou eu e mais então 3. Então corta, né? Perdão aí, vamos recapitular. Existe o Josimar Viana. O Josimar Viana é show. Que foi o nosso coordenador pedagógico, que já não é mais, mas quem fundou a função de coordenador pedagógico no Senap foi o Marcos Teixeira. Exatamente. O nosso Sifu, que era o professor de Kung Fu também. Exatamente. Então foi ele que fez a correção. Foi ele que fez a correção da prova. Inclusive, deixa eu dar aqui os direitos autorais. Quem criou dentro do Senap o programa de monitoria foi o Marcos Teixeira. Então, quem criou, não fui eu, foi o Marcos Teixeira que criou esse programa. Aí deixa eu só explicar para poder o pessoal entender. Tá de boa. O que é o programa de monitoria? Você entra como aluno, começa a estudar. Se você se destacar entre os alunos, o professor lhe convida para você fazer parte da monitoria, que é como se você fosse ser o auxiliar do professor. Fica o professor dando aula e fica o melhor aluno da turma ao lado do professor dando suporte para ele. Exato. Nesse caso, o professor do Natan era o Daniel, que disse sim quando o Natan disse não. Exatamente. Né? Esse é o papel do professor também. Identificar o potencial da pessoa e direcionar. Exatamente. Muitas vezes o aluno não quer, mas o professor, como tem aquela visão, ele tem que... Geralmente a gente não quer porque a gente não tem noção do quão valoroso, de quão é bom você ter uma profissão. Que eu acredito que é hoje a grande missão do Senap. E aí o que foi que aconteceu? Passei, ficou eu e mais 3. E aí que o processo foi que eu fiquei lá no Senap Gold, que no tempo lá era no centro de Fortaleza. No centro de Fortaleza, né? E aí fiquei um tempo lá, fui eleito o melhor monitor no tempo, que tinha as premiações, todo o processo, né? E aí foi eleito... Beleza. Aí foi onde o Josimar Viana, com a saída... Já era o Josimar. Já era o Josimar, só que professor do Senap, lá na Barra, pela noite. Sim. Apareceu a oportunidade do Josimar ser coordenador pedagógico, porque o Sifu estava saindo e tinha que alguém entrar, né? E aí o Josimar, e aí a primeira pessoa que foi pensada na Barra, Natan, porque morava perto. E porque foi o monitor de destaque. Monitor de destaque. Entendi. E o que foi que aconteceu? Perguntaram se eu queria, cara... Eu ganhava R$200 no tempo. Eu ia para um salário mínimo. Meu Deus do céu, gente. Crescimento muito grande, hein? E o melhor, que aí é um agradecimento que eu preciso deixar claro, e eu acho que isso tem que ser questões de primícia, que é isso que eu estou fazendo hoje com o senhor. Sim. Agradecendo, né, de certa forma, eu estou estando aqui. A minha primícia, no meu primeiro salário, não foi no Senap, mas foi o Senap que conseguiu para mim. Olha, vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando eu me tornei aluno, eu estava monitor do Senap e estagiando no Super Lagoa. Sim. No Super Lagoa da Bezerra. Né? Do Norte Shopping aqui. Sim. Entendeu? Que é próximo daqui onde a gente está. E aí, o meu salário foi R$200. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um micro-ondas para minha mãe. Oh, coisa linda. Pensei que tu ia dizer que tinha feito uma doação para mim. Não, foi para alguém mais importante no momento, né? Sim. E aí, ela foi E aí eu dei o micro-ondas porque eu entendi que o meu primeiro salário não importava, tinha que ser para quem, de certa forma, me abençoou e quem chegou, e é como eu faço ainda hoje. Indo para o tempo aqui do monitor, aí o Josimar saiu, eu entrei como professor, 2010, 2011, 2012. Em 2012 me tornei o melhor professor do Senap, nas premiações. E aí quando foi em 2013 eu cheguei pro Carlos. Carlos Santos, não sei como é que ele quer ser chamado agora, né? Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, vai. Pronto. Carlos Alberto. Hoje dono de uma empresa de aquarismo, que cliente da MEP também. É cliente da MEP? Ainda não, saiu, mas tá voltando. Vai voltar, porque eu tô citando ele no meu podcast, pelo amor de Deus. Você lançou o homem. Eu lembro que foi o Carlos que me pediu para você trabalhar com ele. Porque quem tomava de conta das redes sociais, não era nem rede social, era só o site. Só o site. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. TikTok, não tinha Facebook, tinha nada, era só o site. Exatamente. O sitezinho e o blog, né? Aí ele me pediu uma pessoa, quero o Natan. Por que, Natan? Não, Natan foi o melhor professor, tem que ser pessoa boa aqui para trabalhar comigo. Isso. Aí foi o que eu fiz, perdi o melhor professor e levei o Natan para trabalhar lá no marketing da gente. Nesse processo, eu ficava dia e noite trabalhando. Era de manhã até as 12, lá na Matriz, treinando sem receber um salário, mas eu sabia que... Recebendo só conhecimento. Conhecimento, né? Que vale muito mais do que o dinheiro, porque ninguém pode tirar o que está aqui. Verdade. O dinheiro é muito bom, é maravilhoso, eu sei o quanto é bom, mas o conhecimento ninguém tira. E o dinheiro vem como consequência. Exatamente, né? Foi o que aconteceu. Estudei lá, Carlos foi
montar o próprio negócio dele, saiu. E eu me lembro como se fosse hoje. Talvez o senhor não se lembre, porque o senhor deve ter tido essa conversa com dezenas de jovens, mas eu me lembro. A gente na mesa zona lá do Senap Matriz, o senhor de um lado e eu do outro. Disse, Natan, é o seguinte, o carro está saindo, eu preciso de alguém, e aí? Aí eu, não sei, não sei, eu quero investir em você, você quer aprender? Aí eu disse assim, opa, quer investir em mim? Eu quero. Investe em... Ixi, eu sou crente, não posso cantar essa música. Vai, não. Canta. E aí o senhor disse assim, eu quero investir, se você quiser eu topo. Eu disse, pois bora, vamos pra cima. E aí foi onde o senhor pagou o curso com Conrado Adolfo, Sim. o nosso mestre Conrado Adolfo. E aí fiz os cursos dele, e aí eu sei que a gente vendia tanto por um site feito em Dreamweaver que eu aprendi a fazer. Vendia muito. Vendia promoção, fazia promoção, 50% de promoção relâmpago. Era só promoção de 50%, essa promoção durou 15 anos. Mais ou menos por aí. Resumindo, coordenação, aí fui para ser assistente de marketing, tendo como coordenador César Araújo. Era eu mesmo. Porque né? era o que tinha era o que tínhamos para hoje, né? O que tínhamos para hoje. E aí foi o processo onde aí a gente começou a ver a necessidade de ter uma equipe, de ter pessoas, de ter mais, porque aí até então era só o site. Sim. E as artezinhas que graças a Deus não precisa mais, né? Tem design melhor para fazer. Melhorou muito. E aí foi onde a gente entrou nesse processo do Facebook, no processo de WhatsApp, todo esse processo, até chegar de anúncios no Instagram, no Google. E aí foi onde veio os designs, veio a galera, o videomaker e tal. E a gente montou uma equipe e depois assumiu o processo do Senap, do marketing digital e o marketing de vendas do Senap, né? O setor de vendas junto com o senhor também. E aí a gente fez uma explosão, foi daí que onde veio os acho que mais uns 2 polos que entraram nesse processo. E aí a gente sempre calcaia no primeiro mês, a gente só de Acelera a Profissão, que era uma das campanhas digitais, a gente botou quase 700 alunos. Foi né? uma coisa de louco. 700 ali. Alunos gratuitos e pagos no processo lá. A gente encheu Calcaia. Nós lotamos todas as turmas de Calcaia em 2 meses. Exatamente. Não tinha mais nem vaga, em 2 meses. Exato. Foi e tudo com o processo de escolas e digital, que é uma coisa também que eu vou perguntar para o César daqui a pouco. Né? Mesclado. Eu não posso tirar toda a honra, porque Erilene, sensacional lá no processo que ela... É o que o Conrado Adolfo chama de on-off, né? Online e offline. Exatamente. Campanhas on-off, on e off. E aí a gente foi nesse processo, foi quando chegou 2020. Aí eu disse assim, cara, eu já fazendo serviços extras, porque pai de família, para completar a renda, completar a renda, todo esse processo. Cara, eu quero montar uma empresa. Eu acho que eu cheguei aqui no Senap no teto, só que ainda não existia o processo de franquia, né, no tempo. Não tinha. A gente estava... Eu cheguei aqui no teto, onde eu ganhava um valor consideravelmente muito bom para mim naquela época, mas eu queria mais. E aí eu disse assim, cara, eu vou falar com o César. Eu já me tremo um pouquinho, aí eu liguei para ele lá da Jurema. Aí eu falei, seu César, tal, seu César, bora que eu quero investir de novo. Foi aí que a gente fez e nasceu a MEP, que não era a MEP ainda. Era Efeito Digital. Efeito Digital. Quem criou o nome Efeito Digital? Foi nós dois no meio do... No meio do corredor. No meio do corredor. Foi verdade. Efeito Digital, a gente saía digital, saía não sei o que, Efeito Digital, bora. Pronto. E aí foi o que aconteceu, fizemos tudo. Domínio, tudo. E aí entra um parêntese agora que eu vou fazer um merchan para ver se no próximo podcast essa pessoa nos ajuda no processo, né? Para pagar esse lindo momento que nós estamos aqui. Que é o quê? Perdi o nome Efeito Digital. Nós fomos muito imaturos naquela época, né? Imaturos. Eu cometi esse erro 2 vezes. 2 vezes. Era Senap, agora serve a educação. Por quê? Porque eu não registrei o nome Senap nas marcas e patentes. Para nos ajudar? Entra a Sueli. Sueli que trabalha com marcas e patentes. Exatamente. Né? Sueli, ó. Um abraço, viu, Sueli? I love you. A minha tá no processo da série. Já foi, tá guardadinha, né? E eu já tô com ela em um outro processo que é a Seven Kids, Sim. que é uma escola de ensino infantil que a gente tá abrindo, né? E aí o que eu quero deixar para você é, se você tem uma empresa, ainda não tem a tua marca registrada, não perde tempo, porque como no meu caso eu perdi por empresa,
para uma pessoa lá de Minas Gerais. Eu sou de Fortaleza, aqui Ceará. Então, eu perdi, não tem negócio de território. Você precisa fazer tudo no processo correto. Então, se você quiser saber mais, quiser saber quem é a Sueli, entre em contato comigo, fala com o César, para a gente te direcionar, indicar e dizer o que você pode fazer com ela, tá bom? Então, Sueli, tá garantido aqui. Deixa eu te fazer uma reflexão aqui. Nós perdemos 2 marcas. Nós perdemos a Efeito Digital, que foi a primeira marca que nós lançamos juntos. E recentemente eu perdi o Senap, que foi a primeira escola que eu criei, né? Sim. E isso é uma falha muito grave. É a imaturidade do empreendedor. Aí eu estava pensando, por que a gente deixa isso acontecer? Por que a gente deixa com que a marca da nossa empresa seja usada por outra pessoa e essa outra pessoa tome essa nossa marca? Eu acho que é porque a gente não acredita tanto no início que a nossa empresa vai crescer. A gente acha que a gente vai viver só naquele bairro ali que a gente está trabalhando. A gente não acredita em um potencial de expansão. E aí quando você começa a acreditar, você vê que, poxa, era para eu ter feito isso há mais tempo. Que foi o que aconteceu comigo. E aconteceu com a Efeito Digital. Quando na época a gente começou a expandir a Efeito Digital para outros clientes de outros estados e que a gente viu que estava pegando, quando a gente foi ver, a empresa entrou em contato, né? Exatamente. Esse nome aí é meu, tira. Poxa, foi, né? Foi em maturidade e isso é importantíssimo. Por quê? Porque muitas pessoas, quando eu falo, elas dizem, macho, mas isso aí não existe não. Cara... Existe. Existe. E o que aconteceu comigo foi... eu me lembro quando eu recebi a notificação do advogado e eu me tremi do pé à cabeça, eu liguei, seu César, me ajude, pelo amor de Deus. E o que foi que o senhor me disse, o senhor lembra? Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos mudar de nome e acabou. Porque eu já tinha passado por esse processo. Já tinha passado por isso, entendeu? Então, tem esse processo. E aí foi de onde surgiu a MAP, né? Depois de muita dor de cabeça também para até encontrar esse nome. Depois de ter mandado uns 10 registros lá e todos já tinham um nome, já tinham um nome, né? Muitas ideias e tal. E foi aí onde... Por que é MAP, né? Qual é o significado de MAP? E aí eu quero deixar claro para vocês. MAP o método MAP, ele vai muito mais além do que apenas uma empresa. É algo que auxilia qualquer empresa em qualquer estado que ela esteja ali no momento. O senhor quer explicar um pouquinho sobre o método MAP, seu César? O método MAP é algo que eu uso dentro das minhas empresas. É um processo que existe dentro da minha empresa, certo? Para todos os projetos que eu vou fazer, eu uso o método MAP, que nada mais é do que uma sigla. O M significa meta, você tem que ter uma meta. Em tudo que você vai fazer, você tem que ter uma meta. Se você não tiver um objetivo para alcançar, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Exatamente. Como tem aquela a frase do filme Alice no País das Maravilhas, se eu não me engano. E o E é de estratégia. Eu tenho uma meta, eu desenvolvo uma estratégia, certo? Eu pego aquela estratégia e transformo em processos passo a passo, certo? Eu coloco um CPF, que é o outro P de pessoas, CPF em cada tarefa. Carimbo, essa tarefa é sua, Natan. Entendeu? Exatamente. Então, meta, estratégia, processos, pessoas e, no final de tudo, indicadores. Porque você tem que medir e saber em que nível você está de alcançar aquela meta. Exatamente. Você começou com 0, você quer chegar em 10. Está com 2 meses, eu estou em 5. Então, eu consigo medir. Eu tenho um indicador. Exatamente. Entendeu? Se você fizer isso em todos os projetos que você for fazer, é sucesso na certa. Por isso que eu digo que o método MAP, ele vai muito mais além do que só a nossa empresa, né? Quando eu falo MAP, as pessoas acham estranho, né? Pensa que é de mapa, né? Por causa do MAP é em inglês mapa. Quando eu explico a sigla, as pessoas se apaixonam por isso. Por quê? Porque elas veem que é a realidade da vida dela, da empresa dela, entendeu? Porque se você não tem uma meta bem definida, você não sabe para onde você está indo. E aí a estratégia qual é? Vai ser tráfego pago, vai ser orgânico, vai ser panfleto, vai ser... O que é que vai ser? Você precisa entender, e aí qual é o processo?
Porque geralmente quando a gente, como nós somos a agência, né, as pessoas contratam a agência, pensam que vai jogar ali tudo para cima dela e acabou. Entendeu? Mas existem os processos que precisam ser bem definidos, né? Tem processo que parte a agência faz, Exatamente. mas parte é a equipe da empresa que deve fazer. E aí entra o outro P, que é o P de pessoas, onde na agência eu tenho design, eu tenho copy, eu tenho social media, eu tenho videomaker, tenho gestor de tráfego, que cada um tem a sua função. Sim. E os meninos hoje, e eu quero deixar aqui também minha gratidão eterna por cada um deles que estão junto comigo. Nos próximos estarão aqui, porque esse foi muito rápido assim, né? A gente as decisões, mas nos próximos eles estarão. E tipo assim, o que eles gostam, o que eles me falam é: Nathan, aqui na agência MAP eu faço o que eu gosto de fazer. Muito bem. Então, o que é que entra? As pessoas, elas precisam fazer o que elas gostam e elas entenderem o propósito de vida dela, o que elas precisam fazer, né? E aí entra o P de pessoas e o final de tudo... Indicadores. Esse negócio de pessoa e processo é uma coisa muito importante, isso. porque um papel do gestor... Eu não sei se eu posso dizer que é o principal papel de um gestor, mas um dos principais é saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Entendeu? Como diria nosso amigo... Nosso amigo Marcelo Germano. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Se você aprender a fazer isso, que é como você está falando, colocar a pessoa para fazer o que ela gosta, você está colocando a pessoa certa no lugar certo. Sim. Então, é receita de sucesso. Exatamente. É sucesso na certa, entendeu? E aí foi quando foi 2020, a gente fundou a Efeito Digital. E 2020, para quem não lembra, foi época de pandemia. E aí, meu irmão, foi a melhor coisa que aconteceu para a MAP. Para a MAP, sim, né? Mas quando a gente entra para o profissional, para o empresário, foi aí onde o seu César teve que, de certa forma, sair um pouco da MAP, porque, no meu caso, a MAP começou a crescer, né? A Efeito Digital começou a crescer, porque as pessoas, tipo, em 10 anos não iam para o marketing digital, começaram a ir. A gente sempre, era o mesmo processo de marcas e patentes. Eles diziam, cara, fica no digital, entra no digital, tua empresa precisa estar no digital. E o cara, não precisa não, tô bom demais aqui. Tá ótimo. Tá não vendendo preciso. Tudo. No primeiro vento impetuoso, que foi a pandemia. E por isso, não só por isso, a gente sabe que pela bela gestão que o Senap tem, né, que a Seven tem hoje, a Seven não sentiu muito, mas... porque a Seven também era bem estabelecida no digital, eu posso dizer isso, porque a gente fez isso com muita qualidade. Hoje a gente recebe leads no site, leads em diversos bancos, diversos canais de venda a Seven tem, e é assim que precisa ser feito em qualquer empresa. Pandemia veio, o César teve que sair por causa desse processo de que ele tinha que administrar uma empresa que há 15 anos já existia, sem funcionários. E eu entendi, Nathan, e aí foi no processo onde a gente viveu a MAP, a gente viveu esse ponto, e hoje a MAP ela é uma agência que atua em todo o Brasil. Estava me ligando agora um cliente lá de Natal, nosso amigo Jean. Jean, um abraço. Foi um dos primeiros a acreditar também que César, no caso, como César é uma rede de escola, mas nunca foi a pessoa limitada ao centralizador, aquilo que é só meu, sempre escutou, e eu estou falando isso, né, por conhecer, sempre deu ouvidos, e por isso conhece outras pessoas, palestrou em outros locais, né, Evolua, que é uma rede de escola muito mais gigante, né, e aí foi onde César conseguiu os primeiros clientes da MAP, foi escolas profissionalizantes, e hoje a gente atende mais de 20 empresas em todo o Brasil, e a gente consegue dar esse suporte a escolas, a cartórios, a empresas distribuidoras de moto, hamburgueria, cara, muita coisa massa que a gente faz hoje. Mas isso nasceu, não foi do dia para a noite, e é isso que a gente precisa entender, que o empresário hoje em dia, ele é o tipo do empresário que quer a coisa muito rápida. Só que aí eu queria entender com você, César, qual e por que você investiu no digital em 2014? Como era que você olhava para isso?
Rapaz, assim, eu não tenho nada pronto para falar sobre isso, mas eu acredito que foi algo divino, sei lá, algo que já é meu sempre mesmo, de estar sempre inquieto, sempre buscando algo novo, sempre buscando inovação. Até hoje eu sou assim, né? Sempre buscando inovação. E aí eu vou voltar aqui, abrir um parênteses, uma fala que você falou há pouco tempo. Que as pessoas só começam a se mexer quando acontece alguma coisa, né? Sim. Quando veio a pandemia, todos os empresários se mexeram para o digital. Só que em 2018, eu fui palestrar lá em São Paulo, em Campinas, uma convenção que teve lá de todas as escolas. Eu fui lá palestrar, fiz lá parceria lá com outros palestrantes também, e eu fui falar sobre isso aí, sobre a necessidade da empresa estar no digital. Sim. E essas pessoas estavam todas lá. Elas estavam todas lá. Só que quando acabou a palestra, em 2018, sabe quantos me procuraram para implantar o digital na escola deles? Ninguém. Mas quando veio a pandemia, todo mundo correu, porque eles viam meus resultados. Sim. Porque a gente já estava no digital, né? E nossos resultados praticamente se ficaram estáveis, deu uma quedinha mais pouco, mas se mantiveram ali estáveis, mas o deles despencou. E aí eles tiveram que começar. Ou seja, eles tiveram que trocar a roda do carro com o carro andando. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, e eu sou muito grato, eu não cobro nada, precisamos, né? Graças nenhuma gratidão disso, eu não quero que me agradeça, né? Não quero isso. Eu simplesmente abri a minha caixa preta. Ó, eu estou fazendo isso. Quem faz isso para mim é o Natan. O Natan, a gente tem uma empresa assim assado, vamos contratar o Natan, vamos ratear os custos e aí vocês implantam tudo, porque eu não tenho necessidade de atuar na área de vocês. A gente tinha uma regra, tu lembra qual era? Que não pode entrar na mesma cidade de 500 quilômetros. 500 quilômetros, se a MEP tiver um cliente do mesmo segmento... Essa regra mantém, viu? Mantém, né? Mantém. Se a MEP tiver um cliente de escola em uma cidade, a gente só iria pegar outra escola se fosse 500 metros, com 500 metros de distância. Isso. Né? 500 quilômetros. 500 quilômetros. Metros é muito pouco. 500 quilômetros de distância. Isso. Mantém até hoje, né? Isso, mantém. Pronto. Então, aí eu disse, eu não tenho interesse de atuar na área de Minas Gerais, nem de São Paulo, nem Espírito Santo, nem São Paulo, nem... Falei Minas Gerais? Falou Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Alagoas, eu não tenho. Então, tá aqui. Pode fazer o que eu estou fazendo nas escolas de vocês também. E até hoje eles estão com vocês, graças a Deus, estão satisfeitos. Exatamente. Né? Graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, pela competência. Né? Pela competência de estar fazendo um bom trabalho. Exatamente. Beleza? E aí, entra hoje, se você fosse pegar o teu dinheiro, César, e investir, qual seria o melhor investimento a ser feito? Na sua visão hoje. Se você tivesse... 200 mil reais. O que você faria? Eu não sei se eu fale, porque nós estamos falando... É o Mapcast, né? Não, fale. Não, eu não abriria uma agência de marketing, porque dá trabalho, viu, meu amigo? Pelo amor de Deus. Dá trabalho e é como a gente falou anteriormente. Tem que ser a pessoa certa no lugar certo. O cara tem que amar isso. Esse era um ponto. Foi um dos pontos que eu entendi. Que eu, Natan, eu queria estar sempre perto do senhor... Porque eu entendo que o senhor tem essa pegada, né, e tal, tem resultado, não é só uma pessoa que fala, mas não era o meu desejo ser um gestor de polo. Sim, né? sim. Não era o meu desejo, mas eu sabia muito bem o que eu queria. O que eu queria era ter a minha empresa no que eu amo e graças a Deus isso fluiu. Respondendo a sua pergunta, se eu tivesse 200 mil reais hoje... O que é que você faria? Eu abriria uma escola profissionalizante da Seva Educação. Sim. Não tem negócio melhor. Não tem. O porquê... Primeiro, por quê? O porquê. Comece pelo porquê. Golden Circle, né? Comece pelo porquê. Primeiro, porquê. Porque é algo que você tem um propósito, tem uma causa. Uma causa pela qual você acorda todo dia. Qual é a causa? Qual é o propósito? Ajudar a transformar a vida desses jovens que não tem noção nenhuma. Primeiro, por isso, certo? Segundo, porque é um negócio perene. Não é um negócio que ele vai acabar daqui a um mês, não existe.
conhecimento, ele vem desde da origem da humanidade. Salomão, né? Sim. O homem mais sábio do mundo, pediu a Deus, ele podia pedir tudo, o mundo. Ele pediu o quê? Sabedoria, conhecimento. Então, isso aí não vai acabar nunca. Então, o nosso segmento tem isso. Terceiro, o aluno contrata um curso, ele passa com a gente pelo menos um ano estudando com a gente. Ou seja, tu faz uma venda e tu passa o ano todinho recebendo. É diferente de tu vender um copo, é diferente de tu vender um celular, porque tu tem que vender um todo dia. Sim. Porque senão tu não paga fatura, tuas contas. Né? Primeiro por isso. E quarto, porque é um negócio rentável. Sim. Deixa lucro no exemplo, bolso. eu comprei a franquia da Seven. Eu vou precisar investir 200 mil. Aí quem já estudou, eu estudei muito pouco sobre franquia, porque eu estava fazendo para alguns clientes também, mas o ponto de equilíbrio e também a questão de quando é que realmente eu vou ter lucro nesse processo. Sim, beleza. Eu preciso fazer um investimento, a gente está indo para 200 mil, mas não precisa ser tudo isso não. Acho que com 130, 150 mil a gente consegue abrir um polo de pequeno porte, que é o ideal que eu estou indicando para os meus franqueados. Certo. Começa com um pequeno, depois tu vai evoluindo, certo? Então eu preciso ter um capital inicial de 150 mil no máximo, certo? Em segundo, eu preciso ter um capital de giro para manter o polo por pelo menos 3 meses. Certo? Porque nos 3 primeiros meses tu não vai faturar para tu pagar as tuas contas todas. Digamos, tu tem 30 mil de despesas. Tu não vai faturar 30 mil. Esse é o padrão de despesas? É uma média. Eu começo com 15, depois vou para 20, 25, 30, 35 é o ápice. Não passa de 35. Equipe bem enxuta. Né? Uma equipe bem enxuta. Vou já chegar em equipe, mas vamos lá, tu falou sobre investimento, né? Eu preciso de um capital de giros para manter pelo menos os 3 primeiros meses, né? Para pagar as despesas. A partir do 4º mês, tu já chega no ponto de equilíbrio. Ou seja, tu já está faturando para pagar a tua despesa. No 6º mês, já está sobrando, em média, 15 mil reais para você todo mês. Esse, digamos que é um número de ouro. 15 mil reais vai sobrar por mês em cada polo para você. Se você for um cara trabalhador, dedicado e tiver uma equipe redonda e seguir os processos que a gente passar, você vai sobrar para você ali 30, 35 mil de lucro todo mês. Sim, entendeu? Com uma equipe bem enxuta. Você vai começar com 2 recepcionistas, um de manhã e um tarde e noite, né? Você vai começar com 2 professores, um de manhã e um tarde e noite. Vai começar com um vendedor e uma moça para fazer a limpeza, que ela vai vir 3 dias, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E essa mocinha você pode contratar ela como freelance pagando diarista. Sim. Mas contrato com o CLT, você vai ter 6 pessoas no início. Entendeu? E alguns até no modelo de estágio. Ou não, como é que tá isso? Porque no meu tempo eu fui estagiário primeiro, gente. Eu não ganhava porque muito, você era estagiário porque tinha um professor. Aí entendi. assim, para começar, você tem que ter 5 CLT. Entendi. 2 recepcionistas, 2 professores e um vendedor. E tem que ter a moça que é contratada por diarista, certo? Se você avançar para uma escola média, que vai faturar seus 60 mil reais por mês, aí você já tem que colocar um ajudante para o professor da manhã e um ajudante para o professor da tarde, que é o monitor, que é como você começou. E esse monitor, ele tem um contrato de estágio. Sim. E aí sim, uma remuneração menorzinha. Menorzinha para ele aprender. Né? O importante é ele entender o processo primeiro. Tá, beleza, César. Eu quero fazer isso. Onde é que eu arrumo essas pessoas? A gente vai fazer o processo seletivo para você. Sim. A gente tem um banco de dados lá, a gente tem as pessoas já pré-definidas e a gente vai treinar essa equipe dentro de uma escola em funcionamento. O M ali. Qual é a meta? A meta da Seven Educação. A meta da Seven. Nós vamos dominar. Não é trabalhar, é dominar. Porque você sabe como é, né? Na região que a gente chega, a gente domina. Exatamente. Porque os concorrentes não conseguem fazer o que a gente faz. Eles não conseguem. Eles poderiam, mas eles não querem. Por quê? Porque dá muito trabalho e eu sei porque eu trabalhei para diversas escolas e tentei pegar o DNA que está aqui em mim e botar para elas e a gente sabe que não é tão fácil. Não é fácil. Os concorrentes não chegam. Então, a nossa meta é dominar a região norte e nordeste. Em todos os estados, em todas as cidades que tenha pelo menos 80 mil habitantes, a gente vai ter um polo da Seven Educação. Então, em 10 anos, a gente vai dominar a região norte e nordeste. Show de bola.
essa ideia da Seven Educação, ela é minha, a ideia, certo? Mas eu não trabalho só. Sim. Eu trabalho em parceria com o Luciano da Evolua. Quem é Luciano? Da Evolua. Luciano é o dono do método de ensino que está presente em mais de 1.600 escolas no Brasil. Então, a rede de franquias Seven Educação é minha e da Evolua, certo, do Luciano. show. Então é meio a meio, 50-50. Entendeu? Então nós dois estamos trabalhando juntos. Então tem a minha equipe aqui disponível para o meu franqueado e tem a equipe da Evolua lá em São Paulo. Muito top também. Entendeu? Então, por que eu estou falando com tanta convicção que é dinheiro certo? Porque, cara, já são mais de 20 anos trabalhando com isso, tanto eu como a Evolua. Sim. São mais de 1.600 escolas que a gente tem expertise e conhece como funciona tudo. São processos que a gente já vem ajustando durante anos. Então, é receita praticamente de sucesso. Entendeu? Sim. Só fazer igual o meu filho fala, o Júlio, certo? Só quem pode colocar uma franquia da Seven a perder é você. É o dono. É o franqueado. Só você. Mas todo o resto a gente tem e a gente vai dar o suporte. Show de bola. A estratégia que você está fazendo para fazer esse processo, vocês estão entendendo o que é que eu estou fazendo aqui, né? A estratégia, os processos, as pessoas envolvidas. Já falou as pessoas, né? O senhor e o Luciano como cabeça. Sim. Né? Eu pulei, né? Pulei para pessoas, mas eu vou voltar aqui. A estratégia é a gente crescer de forma espiral, certo? Nós vamos crescer aqui em Fortaleza. Eu já fiz um mapeamento de Fortaleza e região metropolitana toda. São 30 polos que a gente vai abrir nessa região. Eu já tenho 7. Vamos abrir mais 23. Então a gente vai crescer aqui próximo, em Fortaleza e região metropolitana. Depois a gente vai crescer no estado do Ceará e depois vamos para os estados vizinhos do Nordeste até subir para o Norte. Essa é a estratégia, entendeu? Dominar, dividir para conquistar. Massa. Arte da guerra, né? Dividir para conquistar, dividir para conquistar. Então vamos conquistando aos poucos, de forma espiral. Massa. Beleza? Estratégia. Processo. Quais são os processos? Os processos são esses aqui. A gente começou a colocar a cara a tapa, começou a aparecer, começou a divulgar. Estamos preparando a página de franquias. E estamos preparando toda a comunicação visual feita pela NEP, anúncios, né? E já deixamos todos os processos operacionais das franquias em si, tudo prontinho. Foi contratada uma empresa, né? Foi contratada uma empresa. Tudo de forma muito profissional. Tudo profissional. De forma muito profissional. Foram um ano e 3 meses de formatação só de documentos. E eu imagino o silêncio. Você está vivendo algo durante um ano e o senhor querendo... Eu tenho um negócio. Agora, vamos falar para todo mundo. Eu já tinha tentado expandir em 2007. Sim. Só que como eu perdi o nome do Senap, eu disse, eu não vou mais dar um passo em falso não vou dar mais um passo errado não. O passo que eu der vai ser um passo firme. Sim. Então, na Seven Educação eu quis começar quando tivesse tudo amparado, entendeu? Pulando para as pessoas. As pessoas sou eu, como CEO, o Luciano como apoio, a equipe lá do Luciano da Evolua e a minha equipe aqui. Sim. Em cada departamento eu deleguei a uma pessoa, eu destinei uma pessoa para tomar de conta daquilo. Uma pessoa exclusiva para o atendimento, uma pessoa exclusiva para o RH, uma pessoa exclusiva para as vendas, uma pessoa exclusiva para o pedagógico, uma pessoa exclusiva para o financeiro e uma pessoa exclusiva para a TI, para funcionar a parte de tecnologia. Sim, perfeito. E os indicadores a gente vai medir conforme a gente for avançando nesses números. Esse é o processo que a gente faz hoje em qualquer empresa, quando a gente vai iniciar um exemplo. Se você quiser ter uma sessão estratégica com a MEP hoje, o primeiro passo que a gente vai fazer é entender como é que está a tua realidade como empresa hoje no digital, entender o que é que você está fazendo, o que você não está fazendo, e aí, após isso, o próximo passo é a gente colocar o nosso método em ação, né? Que é entender meta, entender estratégia, e aí para a gente não colocar uma meta irreal, né, de não é possível. Tudo isso que o César falou, com certeza ele estudou, como ele mesmo falou, 1 ano e meio, né, 1 ano e 3 meses aí trabalhando para entender se aquilo é real. Então não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, é algo que é real, é algo que é vivência, é algo que é resultado. E aí, depois do método, entra o trabalho, que o trabalho é feito com pessoas qualificadas para que isso aconteça. Então, resultado nós temos
Estamos trabalhando para isso. A MEP é uma empresa hoje que sustenta a minha família de uma maneira maravilhosa, de que sustenta famílias dos funcionários. E eu acredito que Deus ele está nos abençoando. A gente está nesse momento, agradeço mais ao Júlio pela oportunidade de estar aqui na Take e falar um pouquinho mais sobre do que foi essa história, né? E entender que o marketing digital ele é só um meio para a gente conseguir os nossos objetivos, para a gente olhar os indicadores, que é muito difícil você ter isso quando você trabalha no off, né? Mas claro que depende muito do gestor. Um exemplo, eu vi um vídeo do menino, como é o nome dele? Cara, do cara do Eds. Ah, meu Deus do céu. Pedro Sobral. Ele fez uma campanha, Tu tá parecido com o Pedro Sobral. Tô parecido, bicho, então eu quero só a grana dele depois, vai dar tudo certo. Mas o Pedro Sobral, ele fez o quê? Fez 7 mil panfletos e ele mesmo foi entregar, depois teve que pedir a ajuda de um ajudante lá, pagou o cara, gastou mais dinheiro com isso, e aí ele entregou um panfleto com QR Code, panfletinho com QR Code e tal. E ele pegou o mesmo dinheiro que ele investiu em panfletos, ele investiu em tráfego pago. No tráfego pago, ele teve um retorno de 13 mil reais em vendas. E no panfleto, sabe quanto foi que ele teve de retorno? 0. 11 visitas. E quantas vendas? Nenhuma venda. Entendeu? Então, claro que... então o panfleto não serve mais. Claro que serve, gente. Depende muito da estratégia colocado, depende de muita coisa envolvida. Então, por isso precisa ser feito estudo, e aí para isso que a gente trabalhou, faculdade, Senap, que é muito melhor do que... Eu não posso dizer isso porque eu não posso desvalorizar a faculdade também, né? Mas a expertise de venda, eu tenho muitos amigos que fizeram faculdade de design gráfico comigo, foi a faculdade que eu tenho, e hoje eles não estão muito bem. Não colocaram em prática. Não colocaram em prática. Porque esse foi o diferencial. E isso é o que eu quero dizer para você, empreendedor, você gestor. Coloque em prática. Precisa estar aqui, ó, na sua mente. Tenho certeza que 30 polos em Fortaleza já está na mente do César, ele já está trabalhando nisso. Entendeu? Já está na sua mente. Concorda ou não? Primeiro, é você. A primeira coisa. O sonho nasce aqui. Primeiro nasce dentro da sua cabeça, o sonho. Certo. Depois ele vai para o mundo real. Então, se você consegue imaginar, você consegue executar. Perfeito. Certo? Já dizia o Walt Disney, né? Quando ele chegou lá na Disney, que viu só pântano, só mato, só lama, e ele já via aquele parque lindo, maravilhoso, que seria referência para o mundo todo. E o ajudante dele dizia, esse cara tá ficando doido, onde é que ele tá vendo isso aqui? E hoje a Disney é recorde de visita de turistas. Sim. Entendeu? Então, se você consegue imaginar, você consegue colocar em prática. Basta que você queira, acredite e saia da zona de conforto. Exatamente. Bote a cara a tapa, meu amigo. Porque como era nós lá, era assim, eu vinha no corredor, Natan, tive uma ideia, não era? Natan, tive uma ideia. Com medo, qual é a ideia? Tu vai fazer assim, 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 assado. Beleza, beleza. Entrava para minha sala. Dava 2 horas, o Natan chegava e dizia, tá aqui, ó, já coloquei em prática, o resultado foi esse. Rapaz, eu me lembro hoje, Dona Mônica, quando eu escutava as passadas da Dona Mônica. Eu disse, rapaz, lá vem o seu César, ele vai me dizer uma ideia nova, a gente vai ter que fazer, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Por quê? Porque era aprendizado. Dava certo todas as ideias? Não dava. Não dava. Mas as ideias que a gente tinha, a gente colocava em prática e a gente já sabia logo medir se dava certo ou não. Se não der certo, a gente descartava e já ia para a próxima. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Mapcast, colocando ideia em prática, fazendo o podcast da Map. Então, agradeço ao César, obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. E você que ainda não investe no digital, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a sua empresa? Você está indo à falência. Então, se você quer aprender, marca uma sessão estratégica junto comigo. Eu estou disposto a te ajudar gratuitamente, inicialmente. E, claro, depois eu vou ter que pagar o povo para trabalhar. E me pagar as minhas horas também. Então, eu conto com você. Invista no seu marketing digital. Invista na presença digital da sua empresa. E eu espero que você que me conhece, que está vendo esse podcast, que gostou, quer a logo da tua empresa ali naquela TV lindona aqui da Take 3, fala com a gente, eu tenho certeza. E já está fechado antes de acontecer. A Seven vai estar aqui. Certeza. A gente vai fazer esse processo fluir e vamos fazer acontecer. Desde já agradeço. Espero que você tenha assistido até o final. E se você assistiu até o final, coloca assim, ó. Eu acredito.
Hashtag eu acredito aqui no YouTube, porque você vai fazer a sua história ser transformada. Só depende de você a sua história ser transformada. Então faça acontecer. Coloque a sua fé primeiramente em Deus, que Ele é o que resolve todos os nossos problemas, e trabalhe para que isso aconteça. Considerações finais, César. Muito obrigado, Natan. Estou muito feliz de ter participado do primeiro Mapcast. Um filho que nós geramos, né? Muito bom, muito maravilhoso. Tenho certeza que é só o começo. É uma empresa de muito sucesso, tem um futuro brilhante pela frente. E agora eu vou fazer o meu, né? Se você quer ter um negócio rentável, quer ter sua escola profissionalizante, quer fazer a diferença na vida das pessoas, vem para a Seven, vem ser um gigante Seven. Forte abraço e sucesso.